Bom dia! No programa de hoje, vamos falar sobre os mercados de equities, que parecem esgotados no momento, e também começaremos a cobrir a Bitcoin, que está passando por uma forte explosão. Vamos começar com o SP500, analisando este gráfico semanal em nossa plataforma Fingraphs, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres. Como podemos ver, ainda estamos em tendência ascendente, mas já alcançamos nossas metas, sinalizando exaustão à frente. Além disso, os envelopes estão se tocando e o índice de risco tem estado em território de sobrecompra, mas provavelmente já alcançou um topo, que acreditamos ser intermediário e que poderia nos levar a uma consolidação no verão. Entretanto, o SP500 poderia acelerar novamente durante a segunda metade do ano. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, o SP500 também já alcançou suas metas. Os envelopes estão se tocando e estamos em território de sobrecompra. Aqui também, nós acreditamos que a situação de risco-recompensa esteja estendida e podemos esperar algum tipo de consolidação em junho. No gráfico intraday, que também está estendido, as metas foram alcançadas. É possível que vejamos um último movimento aqui, mas ele não poderia ir muito longe, possivelmente até a banda superior das nossas metas em direção aos níveis 2.430 ou 2.435. O índice de risco já está em território de sobrecompra e a situação de risco-recompensa aqui também está muito estendida. Comparando as três perspectivas, o SP500 ainda está em tendência ascendente, mas a situação de risco-recompensa já foi alcançada. Portanto, podemos esperar uma correção intermediária ou uma consolidação em junho. A situação na Europa é parecida, mas um pouco diferente. Neste gráfico semanal, podemos ver que o Eurostock 600 ainda está subindo e tem mais potencial do que nos Estados Unidos, podendo chegar a 436. O índice de risco ainda está muito baixo, sinalizando que provavelmente há mais espaço para alta. Dito isso, os envelopes estão se tocando, portanto, aqui também podemos esperar por alguma consolidação. Além disso, estamos muito próximos ao nível de resistência das máximas de 2015, o que poderia colocar alguma pressão sobre os preços no curto prazo. No gráfico diário, podemos ver que o forte movimento que dura desde o final do ano passado nos trouxe as nossas metas, que são muito estendidas. Portanto, provavelmente, estamos próximos à exaustão. O índice de risco está em território de sobrecompra e aqui também esperamos por alguma consolidação em junho. No gráfico intraday, chegamos a um bom topo cerca de 10 dias atrás. Nós estamos em consolidação e poderemos atingir uma mínima intermediária e ver uma ligeira recuperação esta semana, mas em geral, as metas já foram alcançadas. Resumindo, a tendência na Europa também é ascendente, com um pouco mais de potencial no longo prazo, mas a situação já está estendida no gráfico diário, o que nos levará a uma consolidação em junho. O euro tem apoiado muito essa alta na Europa e, como podemos ver neste gráfico semanal, o índice de risco está em território sobrevendido, os envelopes estão se tocando e as nossas metas foram alcançadas. Desde então, o euro começou a corrigir para cima e, no momento, está em um movimento ascendente impulsivo, que poderia levar o par euro-dólar até o nível 1,14 nas próximas semanas. Dito isso, o índice de risco está sobrecomprado. No gráfico intraday, também já alcançamos nossas metas e entramos para território sobrecomprado. No momento, estamos em uma consolidação lateral que poderia durar mais alguns dias. Resumindo as três perspectivas, estamos revertendo no longo prazo e em tendência ascendente no médio prazo, com um pouco de consolidação no meio. E passando para os ativos defensivos, que normalmente se saem bem nesse tipo de ambiente, vamos dar uma olhada no ouro. No gráfico semanal, o ouro está formando uma base. Nós já estivemos em território de sobrevenda no final do ano passado, e no início deste ano, as metas foram praticamente atingidas, e assim como o ouro está tentando se reverter para cima diante do dólar. O gráfico diário está mais promissor. Nós tivemos um primeiro movimento ascendente, e a tendência poderia nos levar até o nível
nível 1360 e possivelmente acima de 1400. Além disso, parece que o movimento começou a acelerar novamente. No gráfico intraday, o movimento é ascendente. O índice de risco está subindo em direção ao território de sobrecompra, mas em geral, o ouro poderia subir nas próximas semanas para níveis próximos a 1.300. E finalmente, vamos dar uma olhada na Bitcoin, que teve um movimento impressionante. Neste gráfico diário, podemos ver que o índice de risco está em território de sobrecompra e os níveis mais estendidos de nossas duas metas foram alcançados e ultrapassados na semana passada. Nos gráficos semanal e intraday, nós também calculamos um exagero parecido. Portanto, esse é um movimento muito estendido e, para quem está familiarizado com a teoria das ondas de Elliott, muito interessante. Nós podemos notar 3 ondas no gráfico e, assim como aconteceu com as commodities, a quarta onda foi muito volátil e a quinta foi um forte exagero. Podemos notar uma correção ABC irregular e provavelmente chegaremos à quinta onda para encerrar o movimento. A quinta onda normalmente é muito forte para as commodities, portanto, no momento, vamos associar a Bitcoin às commodities. Encerrando, o paralelo com o ouro é muito interessante, quando a commodity alcançou um topo em 2011. Aqui também podemos ver os 3 movimentos ascendentes, a correção ABC e 5 ondas muito fortes para terminar o movimento. As metas impulsivas também foram alcançadas e o índice de risco estava em território de sobrecompra. Nesse sentido, nossa expectativa é de que haja uma consolidação substancial para Bitcoin a partir daqui, que provavelmente nos levará de volta à faixa da quarta onda, com potencial para correção em direção aos nossos envelopes, em uma faixa entre 1.000 e 1.300. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!